A otomoterapia é um recurso terapêutico que consiste na retirada de sangue do antebraço e imediata colocação no músculo. Esse contato pode causar uma reação de rejeição. Essa técnica tem como intuito estimular o sistema imune do paciente para que ele combata as doenças, mais simples como a acne até mais complexas como o câncer, segundo alguns defensores. A otomoterapia foi definida como método terapêutico em 1912 pelo médico francês Paul Raval. Ele foi o primeiro a injetar sangue em seus pacientes com fins terapêuticos, como em caso de asmas e urticárias. Já no Brasil, quem utilizou muito dessa técnica foi o Dr. Luiz Moura, ainda quando era estudante de medicina. Ele estudou na Faculdade Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro, e afirmava não ter tido nenhum problema em suas práticas com a otomoterapia. Atualmente, muitos países utilizam dessa técnica, como é o caso da Argentina, Portugal, Estados Unidos, França, Itália, entre outros países. No Brasil, utilizam essa técnica, mas ainda não é reconhecida pela Anvisa. A autohemoterapia é muito usada como alternativa no tratamento para acne severa, lúpus, esclerose múltipla e outras doenças autoimunes. Essa técnica é desaconselhada pelo Conselho Federal de Medicina, justamente pela falta de estudos reconhecidos que comprovem seus benefícios à saúde. A comunidade científica não reconhece as poucas pesquisas existentes, pois os dados não são convincentes porque foram feitos em escala reduzida. A autohemoterapia consiste na retirada de 5 a 20 ml de sangue do melhor acesso venoso da região antecubital do braço. Após essa retirada, o sangue é aplicado imediatamente no músculo do braço ou no músculo da nádega, sem nada ser aplicado a ele. Quando a quantidade de sangue é grande, por exemplo, 20 ml, a quantidade deve ser dividida e aplicada metade no músculo do braço e metade no músculo da nádega. Essa aplicação deve ser feita de 7 em 7 dias, para sempre manter a taxa de macrófagos em torno dos 22%, que é 4 vezes mais do que o normal. Acredita-se que a utilização dessa técnica trará respostas a doenças que ainda não têm cura descoberta, como, por exemplo, as doenças autoimunes, mas ainda tem uma polêmica que foi gerada pela proibição da execução dessa técnica devido à falta de comprovação científica. Vou falar sobre o conceito de imunoterapia. Imunoterapia é um tipo de tratamento que consiste em potencializar o sistema imune para que ele possa reconhecer células cancerosas. Ele se tornou muito importante no tratamento contra o câncer, sendo mais eficaz em alguns tipos de câncer do que em outros. Ele pode funcionar de maneira isolada ou então se complementar com outros tratamentos como quimioterapia e a radioterapia. A imunoterapia inclui tratamentos de maneiras diferentes. Alguns potencializam o sistema imune geral e outros identificam células cancerosas específicas. A imunoterapia é um tratamento que consiste em alterar o sistema imunológico do paciente através de proteínas sintetizadas em laboratório ou em apenas fortalecê-lo para que ele possa identificar e atacar as células cancerosas. Então, ele pode ser usado de maneira isolada ou para complementar a quimioterapia e a radioterapia. A imunoterapia, ela vem se mostrando muito eficaz em alguns tipos de câncer, como o meloma, o câncer de pulmão e o câncer renal. Essa terapia, ela é associada com outros tipos de terapia, como a quimioterapia tradicional ou a terapia-alvo, ela se mostra ainda mais eficaz do que a imunoterapia isolada. Como qualquer outra forma de tratamento, ela apresenta efeitos colaterais. Essas condições elas podem variar de paciente para paciente e inclui fadiga, febre, erupções cutâneas, diminuição do apetite, perda de peso, dificuldade em adormecer e entre muitos outros. Como funciona o sistema imunológico?
Para entender como funciona a imunoterapia, é preciso entender primeiro como funciona o sistema imunológico em si. O sistema imunológico, ele é um conjunto de órgãos, células especiais e substâncias que nos ajudam a nos proteger contra infecções e outros tipos de doenças. As células imunes e as substâncias que elas produzem viajam pelo nosso corpo para nos proteger contra fungos, vírus e bactérias. Elas também podem ajudar a proteger contra o câncer de alguma maneira. O sistema imunológico conhece todas as substâncias que são normais na composição do nosso organismo, e qualquer substância nova que não seja reconhecida imediatamente dispara um alarme, fazendo com que o sistema imunológico a ataque. Por exemplo, tem micro-organismos que possuem proteínas que não são normalmente encontradas no nosso corpo, e isso faz com que o sistema imunológico os classifique como desconhecidas e ataque este micro-organismo. O sistema imunológico ele é capaz de reconhecer qualquer substância desconhecida, incluindo bactérias, fungos e vírus, e também as células cancerosas. Porém, existem limitações na capacidade do sistema imunológico de combater o câncer por conta própria. Por vezes, o sistema imunológico não enxerga as células cancerosas como desconhecidas, pois elas não apresentam uma composição suficiente diferente das células saudáveis. E às vezes as células do câncer são reconhecidas, são identificadas, mas o sistema imunológico não tem força suficiente para combatê-los sozinho. Então, a hemoterapia ela está sendo muito usada pelos cirurgiões dentistas por aliviar a dor e também por diminuir o tempo de cicatrização a uma excisão de um dente, a uma cirurgia feita. E só que infelizmente não tem nenhuma comprovações, estudos científicos que vejam que ela é muito vantajosa. Mas tem muitos cirurgiões dentistas, muitos pacientes que já passaram por isso, que já fizeram vários testes e deram muito certo. Além de ser uma terapia muito barata, né? Que muitas pessoas vão ter condições de fazer. A imunoterapia está sendo muito usada pelos cirurgiões dentistas na remoção de tumores de cabeça e pescoço junto com a quimioterapia. E isso está sendo muito eficiente porque eles fazem essa terapia no pré-operatório e ela não vai causar complicações durante a cirurgia da remoção do tumor. E o pós-operatório também está sendo muito mais eficiente. Minimamente invasivos são procedimentos cirúrgicos que tentam manter o mínimo da integridade física do paciente. Diferentes de cirurgias tradicionais, que órgãos e tecidos acabam sendo expostos. E também são técnicas cirúrgicas que limitam o tamanho da incisão ou seja, facilita a cicatrização e diminui a dor do paciente.